Bem-vindos à aula 43. Estamos no capítulo 5 já, o tempo. O tempo enquanto condições praxeológicas, enquanto um dado, um fator praxeológico, a gente foi o item 1 que nós vimos na aula passada. Agora vamos falar um pouco de passado, presente e futuro, sob a visão da praxeologia. Então, para não perdermos o mote da nossa lição, para não perdermos tempo, passado, presente e futuro. O que proporciona ao ser humano a noção de tempo, a consciência da passagem do tempo, é a ação. Então, isso é o que proporciona. Opa, que beleza? Como ele faz isso? A ideia de tempo é uma categoria praxeológica. Rapaz, agora a ideia de tempo é uma categoria praxeológica. Não é uma categoria da lógica nem da matemática. É uma categoria praxeológica. A ação está sempre dirigida ao futuro. Consiste essencial e necessariamente em planejar e agir com vistas a um futuro melhor. O objetivo da ação é sempre fazer com que as condições futuras sejam mais satisfatórias do que seriam sem sua interferência. O desconforto que impele um homem a agir é causado pela insatisfação com as condições futuras que provavelmente adviriam caso nada fosse feito para impedi-las. Então, o objetivo da ação é sempre fazer com que as condições futuras sejam mais satisfatórias do que seriam sem sua interferência, sem sua ação. O desconforto que impele um homem a agir é causado pela insatisfação com as condições futuras que provavelmente aconteceriam caso nada fosse feito para impedi-las. A ação só pode influir o futuro, nunca o presente, que a cada fração infinitesimal de segundo se transforma em passado. O homem adquire consciência do tempo quando quando planeja converter uma situação presente menos satisfatória numa situação futura mais satisfatória. Vou grifar e vou ler. O objetivo de cada ação é sempre fazer com que as condições futuras sejam mais satisfatórias do que seriam sem a sua interferência. O desconforto que impele um homem a agir, que força um homem a agir, é causado pela insatisfação com as condições futuras que provavelmente aconteceriam caso nada fosse feito para impedi-las. A ação só pode influir no futuro, o futuro, nunca o presente, que a cada fração infinitesimal de segundo se transforma em passado. Mas nós vamos descobrir o que vai ser as condições temporais para a praxeologia. O homem adquire consciência do tempo quando planeja converter uma situação presente menos satisfatória numa situação futura mais satisfatória. Para a meditação contemplativa, o tempo é apenas duração. E aí tem a nota de rodapé número 2 que faz a tradução, né, desse termo em francês do Henry Bergson. Duração pura, cujo fluxo é contínuo, na qual se passa por gradações insensíveis de um estado a outro. Continuidade realmente vívida ou vivida. O agora do presente é sempre deslocado para o passado. O agora já é passado. O agora já é passado. Ficando retido apenas na memória. Refletindo sobre o passado, dizem os filósofos, o homem toma consciência do tempo. É uma nota de rodapé do livro de Edmund Russell. Entretanto, não é o recordar que proporciona ao homem as categorias mudança e tempo, mas sim o desejo de aprimorar suas condições de vida. O tempo que medimos, graças a aparelhos mecânicos, como o relógio, é sempre passado. O tempo a que os filósofos se referem pode ser tanto passado como futuro. Neste sentido, o presente é apenas uma linha ideal, que não existe, que separa o passado do futuro. Ok? Agora vem a parte importante. Então,
As definições de tempo, segundo filósofo, segundo Bergson, segundo. Ok. Não, tem várias situações. Para o filósofo, o presente não existe. Existe passado e futuro numa linha que é o momento que já passou. E o que está por vir. Passou, está por vir, passou, está por vir. Não tem essa linha, né? Mas olha que coisa importante. Do ponto de vista praxeológico, existe entre passado e futuro um momento presente real. A ação se processa no presente real porque utiliza esse instante e, portanto, encarna sua realidade. Dessa nota de rodapé. Ah, mais uma passagem do Bergson, né? O que chamo de meu presente é minha atitude frente ao futuro imediato. É minha ação iminente, aquela que está por acontecer. Iminente de está por acontecer. Então, a reflexão retrospectiva posterior distingue, no instante que passou, em primeiro lugar, a ação praticada e as condições que aquele instante oferecia para a ação. Aquilo que não pode mais ser feito ou consumido, porque passou o momento de fazê-lo, contrasta o passado com o presente. Então, eu vou grifar isso aqui. Reflexão retrospectiva posterior do que foi dito distingue no instante que passou, em primeiro lugar, a ação praticada e as condições que aquele instante oferecia para a ação. Aquilo que não pode mais ser feito ou consumido, porque passou o momento de fazê-lo, contrasta o passado com o presente. Aquilo que ainda não pode ser feito ou consumido, porque ainda não chegou o momento de fazê-lo, contrasta o futuro com o passado. O momento presente oferece para a ação, oportunidades e tarefas para as quais até então era muito cedo e para as quais daqui em diante será muito tarde. Ó, a definição de presente praxeologicamente falando. O momento presente oferece para a ação oportunidades e tarefas para as quais até então eram muito cedo e para as quais daqui em diante será muito tarde. Enquanto não for muito cedo e nem muito tarde, este é o presente. É isso que Mises está definindo para o momento presente praxeológico. O presente, enquanto duração, é a continuação das condições e oportunidades oferecidas para a ação. Acabei de falar. Qualquer tipo de ação necessita de condições especiais para as quais deve ajustar-se para atingir os objetivos pretendidos. O conceito de presente é, portanto, diferente para os vários tipos de ação. Importante. Nada tem a ver com o tempo astronômico ou com os vários métodos de medir a passagem do tempo. O presente, para a praxeologia, compreende todo o tempo passado que ainda tenha atualidade, isto é, que ainda possibilite a ação. O presente para a praxeologia, o presente praxeológico, compreende todo o tempo passado que ainda tenha atualidade, isto é, que ainda possibilite a ação. Isso é importantíssimo. O presente se estende conforme a ação que se tem em vista. O presente se estende conforme a ação que se tem em vista. Até a Idade Média, até o século XIX, até o ano ou mês passado, até ontem, ou até o minuto ou fração de segundo que acabou de passar. Quando alguém diz, hoje em dia já não se adora a Zeus, está referindo-se a um presente distinto daquele que o motorista de carro tem em mente quando pensa, agora ainda é cedo para fazer a curva. Quando alguém diz, hoje em dia já não se adora a Deus, está se referindo a um presente distinto daquele que o motorista do carro tem em mente quando pensa agora
ainda é cedo para fazer a curva. Como o futuro é incerto, permanece sempre indefinida e vaga a sua parcela que podemos considerar como agora, ou seja, como presente. Alguém que tivesse dito em 1913, atualmente, agora, a liberdade de pensamento na Europa é incontestável. Não imaginava que esse presente muito cedo viria a ser passado. E assim, encerramos o item 2 do capítulo 5. E eu peço que essas aulas do capítulo 5 sejam vistas e revistas. É um capítulo curto e profundo. Talvez, se eu tivesse coragem de fazer uma crítica a Mises, ela ter estendido um pouco mais as discussões textuais neste capítulo. Até a próxima aula.